Olá, eu sou a Nina. E eu sou o Nando. E esse é o segundo episódio do Seminário de Integração 3 sobre câncer bucal com foco em infecções. Mas primeiro, vamos aprender sobre o próprio câncer de boca? Você já ouviu falar sobre ele? O câncer de boca é uma doença silenciosa, que muitas vezes não apresenta sintomas nas suas fases iniciais. Mas quando detectada a tempo, tem grande chance de cura. O problema é que, muitas vezes, ela passa despercebida e o diagnóstico só ocorre quando a situação já está muito avançada. Em seus primeiros estágios, as lesões podem ser pequenas e indolores, o que dificulta a sua percepção. A falta de conhecimento sobre a doença e a dificuldade de muitos profissionais em identificar sinais precoces podem resultar em um grande atraso no diagnóstico, o que consequentemente piora o tratamento da doença, tornando sua evolução desfavorável e difícil de controlar. Mas como podemos identificar um câncer de boca? O câncer de boca pode se manifestar nas regiões da cavidade oral e garganta. Portanto, deve-se estar atento aos lábios, língua, céu da boca, gengiva e tonsilas, mais popularmente conhecidas como amígdalas. Os principais sinais que devem ser observados são feridas que não cicatrizam por mais de 15 dias, caroços, inchaços, áreas de dormência, sangramento sem causa conhecida, dor na garganta que não melhora e manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na parte interna da boca ou do lábio. Nos estágios mais avançados pode ser observado também mau hálito, dificuldade para falar, mastigar ou engolir e uma sensação de que há algo preso na garganta. Sendo assim, é fundamental estar atentos aos sinais e buscar a ajuda de um profissional assim que houver qualquer suspeita dos sintomas. Segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, estimulou-se a ocorrência do câncer bucal com aproximadamente 380 mil novos casos e aproximadamente 180 mil óbitos no mundo no ano de 2020. No ano de 2021, o Brasil teve a taxa mais alta de incidência na América do Sul. Informações do Instituto Nacional de Câncer indicam que o câncer bucal é mais frequente em homens com mais de 40 anos. Você sabia que algumas infecções podem causar câncer bucal? Sim, podem, e vou lhe mostrar agora. As doenças de origem viral mais frequentes na região de cabeça e pescoço, e em especial na cavidade oral, são as lesões causadas por vírus da família papilomavírus humano, HPV, herpes vírus, EBV e o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que é um vírus que enfraquece as defesas do nosso corpo. O HIV se liga a células do sistema imunológico chamadas linfócitos, e ele as utiliza para se replicar, o que acaba destruindo essas células. Isso reduz a quantidade de linfócitos T helper, CD4, que é um tipo de linfócito responsável pela defesa, e então deixa o corpo vulnerável a infecções oportunistas e outras doenças. A AIDS é o nome dado à síndrome causada por este vírus, de origem infecciosa, viral, letal, transmissível através de sangue e secreções humanas contaminadas, atingindo o sistema imunológico do portador, deixando-o predisposto a infecções oportunistas. Você sabia que, segundo o livro Patologia Oral e Maxilofacial, pessoas vivendo com HIV têm 2 vezes mais chances de desenvolver câncer na boca e na faringe em comparação à população geral? Estudos apontam que, nesses pacientes, fatores de risco como tabagismo e infecção pelo HPV são mais prevalentes, contribuindo diretamente para o surgimento dessas neoplasias malignas. Além disso, o grau de imunossupressão provocado pelo HIV é um fator determinante. Quanto mais comprometido está o sistema imunológico, maior o risco de desenvolvimento desses tumores, que frequentemente surgem em faixas etárias mais jovens. Você sabia que existe um vírus super comum que todos conhecem por ser da doença do beijo, mas não pelo nome real? O vírus Epstein-Barr, EBV, que pertence à família dos herpes vírus, é responsável por várias condições, incluindo mononucleose, que é a doença do beijo, linfomas, que seriam o câncer no sistema linfático, e câncer nasofaríngeo, que seria atrás do nariz e acima da garganta. É comum na população e, na maioria das vezes, permanece inativo até que o sistema imunológico seja enfraquecido. Nos pacientes com HIV ou AIDS, o EBV pode causar leucoplasia pilosa na língua, que aparece como manchas brancas na boca. Também está relacionado com doenças associadas à raiz dos nossos dentes, que se manifestam em casos mais graves, como o sarcoma de Kaposi, um câncer associado ao HIV que atinge os tecidos.
Para abordar o linfoma de células T e NK, é necessário alguns conhecimentos básicos. As células T são células que recebem instruções para atacar invasores no nosso sistema imunológico, e as células NK, também do mesmo sistema, detectam e atacam naturalmente esses invasores. E o que chamamos de crescimento anormal de células mutantes é a neoplasia. O linfoma de Hodgkin é uma neoplasia maligna que afeta principalmente os linfonodos, nossos gânglios de defesa, e é derivada de linfócitos do tipo B. O envolvimento oral é raro. O linfoma de Burkitt é um tipo agressivo de linfoma que tem uma relação direta com o vírus do EBV. E, em alguns casos, pode afetar a região oral e maxilofacial, causando massas tumorais. Os vírus da hepatite B e hepatite C são vírus que causam inflamação no fígado. E qual a ligação desses vírus com o câncer de boca? Dentre as neoplasias malignas da cavidade oral, o carcinoma espinocelular, que é um câncer das células escamosas, é a mais comum delas. E, embora seja um evento raro, pode se originar a partir de lesões que estão possivelmente associadas ao vírus da hepatite C. Sabe-se que o vírus da hepatite B, VHB, está intimamente ligado ao desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, o câncer das células do fígado. No entanto, são escassos os estudos sobre os fenômenos do vírus sobre o epitélio oral. Infecções fúngicas. Alguns micro-organismos estão envolvidos no câncer bucal. Tem sido sugerido que a Candida albicans, um fungo do tipo levedura, seja um possível agente causador, devido ao seu potencial de produzir substâncias cancerígenas. Você sabia que HPV é uma das grandes causas do câncer bucal? O papilomavírus humano, ou HPV, é a infecção sexualmente transmissível mais comum. O HPV está associado a um grande número de doenças e neoplasias, como verrugas genitais e verrugas e caroços nas mucosas, conhecidos como papilomatose respiratória recorrente. Quando se tem uma infecção persistente por HPV, o vírus começa a produzir algumas proteínas chamadas de E6 e E7. Essas proteínas são como invasores que desativam duas ferramentas de segurança importantes do nosso corpo, a proteína RB e a P53. Essas ferramentas ajudam a controlar o crescimento das células e a evitar que se transformem em células danosas ou cancerígenas. Isso pode levar ao crescimento descontrolado de células na boca, formando lesões que, se não tratadas, podem evoluir para um câncer. Estudos de pesquisadores na Faculdade de Colônia, na Alemanha, trouxe que nos últimos 10 anos, tornou-se evidente que o HPV não apenas causa câncer genital e anal, mas também é a causa de um grupo de neoplasias malignas na região de cabeça e pescoço, principalmente subtipos de carcinoma de células escamosas. E você, já se vacinou contra o HPV? A vacinação contra o HPV é uma medida preventiva eficaz para reduzir o risco de cânceres relacionados ao HPV. E é indicada para os adolescentes de 9 a 14 anos, pois possui maior resposta imunológica nessa faixa etária. No entanto, pode ser administrada também em jovens até os 26 anos, e em alguns casos até os 45 anos. Ela estimula o nosso sistema imunológico a criar defesas contra o vírus, prevenindo infecções futuras. A vacina tem mostrado ser altamente eficaz em redução de infecções por HPV e na prevenção de cânceres relacionados ao vírus, com impacto positivo em países que adotam programas de vacinação em larga escala. Já entendemos que a vacinação é sempre nosso aliado, por isso, sempre mantenha sua carteira de vacinação atualizada contra infecções e outras doenças. O que aumenta o risco de câncer bucal? Você sabia que fumar é um dos maiores causadores de câncer de boca? Cigarros, charutos, narguilés aumentam muito o risco de câncer bucal. Isso acontece porque essas substâncias liberam toxinas que danificam as células da boca. E não é pouca coisa. Quem fuma tem até 16 vezes mais chances de desenvolver a doença. A solução aqui é clara. Se você fuma, procure ajuda para parar. E se não fuma, é melhor nem começar. Imagino que já tenham ouvido falar de cigarros eletrônicos, vapes, pods, não é mesmo? É importante ressaltar que eles também influenciam muito no desenvolvimento do câncer de boca, porque liberam substâncias tóxicas como a nicotina e metais pesados. Essas substâncias podem causar danos ao DNA das células da boca, o que pode aumentar o risco de câncer bucal.
Além disso, o uso de cigarro eletrônico pode causar inflamação na boca e prejudicar o sistema de defesa do corpo, deixando a nossa mucosa mais vulnerável a infecções e doenças. Ele também pode alterar as bactérias que vivem naturalmente na boca, favorecendo o crescimento de bactérias ruins. Outro problema é que a nicotina dificulta a cicatrização da boca, o que pode agravar feridas e lesões. Vale a pena destacar que o álcool em excesso também é um grande problema quando combinado ao tabaco, pois ele irrita as células da boca e da garganta. Esse combo pode aumentar o risco de câncer em até 30 vezes, então evite o consumo excessivo de álcool. Agora vamos falar do sol. Quem passa muito tempo ao ar livre sem proteção pode estar exposto a um risco maior de câncer bucal. Então, se você trabalha ou fica muito no sol, proteja-se usando protetor solar e coberturas como chapéus e bonés. A alimentação também tem um papel super importante. Uma dieta pobre em frutas, verduras e legumes enfraquece as defesas do corpo, aumentando o risco de várias doenças, incluindo o câncer bucal. Então, que tal investir numa alimentação equilibrada e com mais nutrientes? Você sabia que a higiene bucal também faz toda a diferença? Próteses mal ajustadas, dentes quebrados ou feridas que nunca cicatrizam podem se transformar em um problema grave. Por isso, manter a higiene em dia, com escovação adequada e uso de fio dental é essencial. Se algo estiver incomodando, procure um cirurgião dentista o quanto antes. Por fim, vale a pena relembrar os sinais de alerta. Feridas na boca que não cicatrizam em 15 dias, manchas brancas, vermelhas ou pretas e inchaços que não somem podem ser indícios de algo sério. Não ignore. Faça o autoexame regularmente e, se notar algo estranho, procure seu dentista. Viu só como cuidar da saúde é mais simples do que parece? Pequenas mudanças de hábito podem fazer toda a diferença. Prevenir é sempre o melhor remédio. Fique atento à saúde como um todo. Antes de finalizar, vamos testar se você compreendeu até aqui? Eu e o Nando preparamos algumas perguntas para você. Verdadeiro ou falso? A infecção do câncer bucal é causada exclusivamente por fatores genéticos. Falso. Além dos fatores genéticos, outros fatores como tabagismo, consumo de álcool, infecção pelo HPV e má higiene oral também contribuem para o desenvolvimento do câncer bucal. Verdadeiro ou falso? Fumar e consumir bebidas alcoólicas são fatores de risco significativos para o desenvolvimento de câncer bucal. Verdadeiro. Hábitos como fumar e consumir bebidas alcoólicas são fatores de risco comprovados. Verdadeiro ou falso? A detecção precoce do câncer bucal aumenta as chances de sucesso no tratamento. Verdadeiro. Se diagnosticado no início e tratado de maneira adequada, 80% dos casos desse tipo de câncer têm cura. Então é isso, pessoal. Hoje aprendemos sobre o câncer bucal e as infecções que podem afetar a nossa saúde. Lembrando que cuidar da boca é muito mais que só escovar os dentes, é ficar de olho na nossa saúde como um todo. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. E claro também, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!